Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. E antes de projetar o versículo, projeta por gentileza aí o nosso tema de hoje. Repita comigo: prepare-se para se posicionar. Posicionamento é algo que a gente precisa ter, ainda mais para a nossa geração. Nós já vamos ler o nosso texto. Deixa aí aberto na sua Bíblia por gentileza. Quando nós falamos sobre posicionamento, a gente sempre pensa em algo muito mais de um posicionamento que a gente vê muito para a nossa época, que é um posicionamento digital, da internet, onde você compartilha, você posta, você curte, algo que é da sua cabeça, algo que você concorda e assim por diante. Mas eu quero dizer para você que posicionamento é muito mais do que isso. E quando nós lidamos com posicionamento, eu quero dizer para você que a Bíblia tem dito isso faz muito tempo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê vários momentos de posicionamento, desde um homem e até mesmo uma mulher de Deus que se posiciona. E o posicionamento é contra uma cultura, é contra uma ideia, é contra um posicionamento que vai contra Deus e contra os princípios de Deus. As pessoas se posicionam. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que se não houvesse bons posicionamentos que agradasse o coração de Deus, as pessoas estavam fadadas ao fracasso. Pode ser um pouco mais profundo, até mesmo para a morte. E a vida cristã, ela exige de nós hoje um posicionamento, e não só um posicionamento, mas um posicionamento verdadeiro diante das questões que o mundo nos apresenta, muitas questões. E aqui a gente poderia ficar a noite toda falando de várias questões que são apresentadas diante de você, que você precisa se posicionar. E eu não estou dizendo só por uma questão de um posicionamento para a santidade, para você dizer não para as questões do mundo, mas para várias outras coisas, que seja uma ideia, seja no âmbito político, seja nas questões da ideia, seja nas questões da ideia na sua universidade, uma ideia profissional, uma ideia dentro do seu trabalho, uma ideia dentro da tua casa, uma ideia com o seu rol de relacionamento com os seus amigos. Sempre vão apresentar situações para que você venha se posicionar. Resumindo, é isso. A nossa vida é uma vida de posicionamento. Para você estar aqui, você se posicionou. Você se posicionou no seu sábado para que você tivesse um posicionamento de organização, para que você estivesse aqui, para que você estivesse aí conectado junto comigo, para você que é fora de Marília, você se posicionou. Você vai se posicionar no seu dia do seu casamento, você vai se posicionar dizendo sim, você vai se posicionar. Interessante é que vai exigir de nós não só apenas uma postagem do Instagram, para que todo mundo venha ver que você está se posicionando para um determinado assunto, mas também para um compromisso verdadeiro com Deus e com seus princípios e princípios eternos. Os princípios de Deus são eternos. É interessante que nós vamos manifestar o nosso posicionamento através de nossas palavras, sim, mas também com as nossas ações, e as nossas ações no dia a dia, desde as questões mais simples da vida, mas também as mais complexas. O nosso posicionamento, ele deve ser visto por aqueles que estão à nossa volta, para que Jesus venha a ser engrandecido, para que Jesus venha a ser glorificado, para que Jesus venha a ser conhecido através de nós, através de um bom e sobrenatural e poderoso posicionamento. Quando nós olhamos para a questão de posicionamento, como eu disse para você, não é só quando as pessoas estão dizendo ao contrário à palavra de Deus, mas também quando todo mundo está triste, você se posiciona para a alegria. Quando todo mundo está completamente incrédulo, você começa a crer no sobrenatural e tendo fé em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Você está se posicionando. Quando todo mundo está dizendo não, e quando todo mundo está dando um passo para trás, você avança como filho de Deus. Você está se posicionando. E o posicionamento não é fácil. Ele não é fácil para um filho de Deus, se este filho de Deus não for cheio do Espírito Santo. Intimidade com Deus te faz se posicionar. Intimidade com Deus te faz ser posicionado. Por isso que você precisa se preparar para os posicionamentos da vida. Eu não sei você, mas nas experiências da vida,
Se você não estiver preparado, você não se posiciona e você vai apenas naquilo que a manada está dizendo, naquilo que todo mundo está falando, naquilo que todo mundo está pensando. Você ser contrário e viver na contramão do mundo e ir na mão do sobrenatural e de uma vida relevante na terra, vivendo o sobrenatural de Deus aqui, não é para qualquer um. Primeiro, porque é para realmente gente diferente. Pode ser um pouco mais profundo, até meio que uma galera louca. Por que eu não vou transar antes do meu casamento? Por que eu não posso experimentar algo para que eu fico meio que descontrolado, só para eu ter uma experiência de dizer para todo mundo que eu fumei um baseado? Por que não eu mentir para que eu possa atingir as minhas metas? Afinal, eu preciso mostrar um resultado para o meu patrão. Ou por que não mentir para os meus pais, para que fique tudo bem dentro de casa, para que se eu falar a verdade, a casa vai cair para o meu lado, e acho que eu não quero preocupar os meus pais falando a verdade. Olha a loucura de um posicionamento completamente errado. E vários outros exemplos que a gente poderia dar aqui sobre posicionamento, inclusive errado. Mas veja, eu pedi para você abrir no livro de Jonas, que vai ser o primeiro de 2 exemplos específicos, obviamente um negativo, mas depois ele vira algo sobrenatural, que inclusive é um avivamento, que é de Jonas, mas também depois do apóstolo Paulo. Mas quando nós olhamos para Jonas, a gente vê algo incrível. Mas quando existe um posicionamento de um filho de Deus, e eu disse que o posicionamento ele só vai vir cheio do Espírito Santo, a gente vai ver algo de muita evidência na vida de um discípulo e de uma discípula de Cristo, que é o fruto do Espírito. Quando nós olhamos para Gálatas 5:22, vai dizer lá que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. E isso é uma evidência de um discípulo de Cristo. E você vai ver que se você está realmente posicionado para viver uma vida com Deus, é quando Gálatas 5:22 está em evidência, não só nos seus lábios, mas também nas suas atitudes. Posiciona. A nossa geração está com falta de pessoas de posicionamento, diferente de você que é uma pessoa de posicionamento. Amém? A gente está precisando de gente que se posiciona. Pessoas que vão dizer não quando todo mundo queria ouvir um sim. Mas o não é de Deus. Aonde todo mundo gostaria de ouvir um não, alguém se posiciona, uma parte de Deus, um profeta para essa geração, e vai dizer sim, coragem. Não existe, a conta não vai fechar de uma pessoa que tem posicionamento, mas é covarde. Uma pessoa que tem posicionamento é uma pessoa corajosa. Para ser mais sincero ainda, é uma pessoa que não está nem aí com o que as pessoas vão dizer sobre ela. Ela vai querer saber o que Deus acha. Ela quer saber o que o céu está falando. Ela vai querer viver aquilo que o céu está dizendo. Ela vai querer viver o sobrenatural, porque ela sabe que a prestação de contas primeiro é para Deus, não é para pessoas. Se posiciona. E aí quando nós olhamos para Jonas, a gente vê algo muito interessante. Porque lá no capítulo 1, no versículo 7, vai dizer o seguinte: então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas, tendo um papel fundamental para uma vontade, um propósito de Deus na pregação, para uma cidade, Jonas decide não ir. Ele decide. Jonas decide não se posicionar para um chamado e uma direção de Deus. Não sei você, mas quantas vezes as pessoas elas se posicionam contrário àquilo que Deus pediu para elas fazer. Situações na sua vida que Deus falou para você ir e você ficou. Situações onde Deus falou para você falar e você ficou mudo. E a tempestade veio, e muita gente ao teu redor quis jogar você no mar, como fez com Jonas. Posicionamento.
O que Jonas estava passando na cabeça dele? Eu sou fraco, não consigo, será que eu vou conseguir pregar? Não quero ir, eu acho que esse ministério não é para mim, esse chamado não é para mim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Será que Deus realmente tem uma nova vida para mim? Será que Deus tem um chamado para mim? Será que os dons é para mim, para este tempo? Será que se eu sair de uma vida que eu estou vivendo agora, será que não vai ser muito vago? Será que não vai ser coisas meio escuras, para que eu possa dar passo após passo? Olha, acho que as tomadas de decisões, acho que não vai ser assim. E você sabe, não é no fundo do seu coração, que é Deus falando com você. Interessante é que a desobediência de Jonas fez com que ele se tornasse um perigo para o barco e os outros marinheiros. Quando você não faz aquilo que Deus chamou você para fazer, você pode naufragar junto com você outras pessoas. E além disso, além de levar você para um caminho de perdição e até mesmo de morte espiritual e física, você leva outros junto com você. Aqui é a pregação. Deus teve que mexer, colocar esse homem dentro de um peixe, levá-lo para viver algo que é impensável para uma mente humana, e levar ele para Nínive. Vai e prega. Aqui a gente pode dizer que foi um dos maiores avivamentos, se não o maior avivamento que já aconteceu. A cidade inteira se rendeu aos pés de Cristo, de Deus aqui. Foi algo lindo. Mas teve que tudo acontecer para que Jonas tivesse outro posicionamento, porque o primeiro, é óbvio, diante de Deus era completamente errado. Mas Jonas às vezes achava que estava fazendo certo. Não quero ir. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você não queira cumprir o chamado que Deus tem para você, você pode dizer não 1000 vezes, mas o sim de Deus é muito maior. Você fica relutando. Você está nesse barco, nessa tempestade da tua vida porque você quer. Você não se posiciona porque você não quer. Você não se posiciona dentro de um relacionamento porque você não quer. Não é porque você ama o seu namorado e você não quer dizer não. Você não quer. Você está vivendo algumas questões, algumas áreas da tua vida porque você quer. Você está sendo como Jonas, se posiciona. Você está nesse grupinho de relacionamento aí de amigos que te deixa muito mais distante de Deus do que perto de Deus, porque você quer. Nossa, Tiger, mas eu vou ficar sem amigo? É isso mesmo que vai acontecer? O que você vai preferir? Continuar com essas amizades completamente erradas e ir para o inferno? Ou não virar as costas para eles? Não ser uma pessoa orgulhosa e mal educada, mas jogar a real e ser sincero e tomar um posicionamento com as suas amizades, e você começar a andar com pessoas que te impulsionam a viver uma vida relevante aqui na terra, cheio do Espírito Santo. É você que se posiciona, não sou eu, não sou pastor, não vai ser nem seus pais. Você se posiciona, você é maior de idade. E aí quando nós olhamos para essa história, a gente vê que Deus teve que mexer em muita coisa para que a vontade dele fosse feita. E quando a vontade de Deus é feita, existe um avivamento para você. Existe uma vontade extraordinária de Deus para a sua vida. Se posiciona. Às vezes dentro da sua casa, diante de você a doença. Se posiciona para a cura. Se posiciona já declarando que a cura já veio. No mundo espiritual, com Deus e no céu não há doença, há vida, há saúde. Declara isso para a pessoa que aí está doente lá na sua casa, um familiar ou amigo. Às vezes é você que está doente. Declara cura, anda com o posicionamento de uma pessoa curada, alguém saudável, de um coração feliz. Às vezes você se sentiu depressivo essa semana, um posicionamento de alguém que vai viver pela fé, de um espírito alegre, de alguém que está crendo em Deus, de alguém que mesmo passando por uma tempestade, sabe que Deus está no controle de todas as coisas. O posicionamento antes de você viver a bênção, o posicionamento antes de você viver o milagre, vai dizer muito mais se você vai receber ou não. Você não tem que esperar receber alguma coisa para agradecer.
Agradeça antes de receber. Fala para a pessoa que está do seu lado. Agradeça antes de receber. Não seja como Jonas. Se posicione de uma forma completamente diferente. Se você se posicionar, você vive um avivamento. Eu preciso repetir isso. Se você se posicionar, você vai viver um avivamento pessoal, íntimo e prático com o Espírito Santo. Se até ontem você não se posicionou diante de Deus, se até ontem era uma vida completamente errada, obscura, escura, cheia das trevas, não importa, você pode dar um basta. Se você se posicionar, Deus está prontinho para dizer para você: vem aqui, tem um novo caminho, uma nova vida, é um posicionamento diferente. Não é mais você andando meio cabisbaixo, não é mais você que às vezes com um semblante meio triste, um posicionamento olhando para frente, orando de cabeça erguida. As coisas podem não estar conforme você quer ou gostaria que estivessem, mas Deus está no controle. Um posicionamento de fé, um posicionamento crendo no sobrenatural, um posicionamento de alegria, um posicionamento de saber que Deus está no controle da tua vida, do teu futuro, do teu presente. É assim que você tem que viver em nome de Jesus, aleluia. Gente, presta atenção. Ninguém está querendo se posicionar mais. Sabe por quê? Às vezes o preço é caro. Dá a cara para bater? É só para corajoso. Às vezes você ficar, que aí falando sobre os amigos de novo, que agora não é você escolhendo, mas ele escolhendo você. Às vezes você vai ficar com poucos amigos. Já quero te dizer isso. Você querendo se posicionar, vivendo uma vida radical diante de Deus, diante das pessoas, de amar a santidade de Deus, de você viver aquilo que a Bíblia está dizendo. Mas eu quero dizer para você, desde grandes histórias de avivamento, só houve grandes avivamentos na história da humanidade, porque pessoas se posicionaram diante de Deus. Às vezes você está se posicionando e já tomou decisões na tua vida porque você quis tomar, e você está vivendo essa vida que você está vivendo porque você decidiu sair de ministério. Deus está falando com alguém aqui, tá? Você saiu, você quis se posicionar em sair de ministério, em entregar a liderança da tua célula, fechar a tua casa, porque antes você é hospedeiro, porque você quis. Não é justificativa de dizer porque a sua agenda está muito cheia, é porque agora você tem que estudar, é porque agora você está um pouco cansado. E daí? Você foi criado por Deus, desde o ventre da sua mãe, para expandir o reino de Deus nesta terra, desde o teu ministério, mas também com os teus diplomas, desde lá do teu trabalho, no esporte, no teu lazer. A questão principal que você tem que entender: você tem um chamado, um posicionamento: expandir o reino de Deus nesta terra, com os teus dons, com as tuas habilidades, com aquilo que você cursou, com a tua sabedoria, com a tua inteligência, com a tua criatividade, com o teu know-how, com aquilo que você tem experiência de vida, tudo, cada detalhe da tua vida, cada coisinha pequena, eu também aos seus olhos, coisas grandes que você já viveu, cada espaço da tua vida, cada área da tua vida é para a expansão do reino de Deus nesta terra. E quem vive para a expansão do reino de Deus precisa se posicionar, e quem se posiciona vira sal e luz em meio às trevas, vira alguém com sabor para este mundo. Às vezes o mundo está sem sabor e alguém precisa mexer esse caldo, alguém precisa mexer com o mundo, e não vai ser com os filhos das trevas, mas sim com filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, corajosos. E eu estou falando para eles, em nome de Jesus, aleluia. O apóstolo Paulo, obviamente diferente de Jonas, o apóstolo Paulo é um fenômeno. Quero dar um abraço nele no céu. Atos 27, 21, 26, diz o seguinte: também no mar, uma história também, obviamente de muito medo, tempestade, uma viagem longa, muita coisa acontecendo no mar, obviamente sem a tecnologia que nós temos hoje. Fazia tempo que ninguém comia, e
Então a história já está decorrendo faz tempo, tá? Depois você lê o capítulo 27 todo. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse. Paulo reuniu a tripulação. Paulo aqui era um prisioneiro. Como que alguém tem a moral e um prisioneiro tem moral de reunir a tripulação toda, capitão, os líderes do barco, da embarcação, todo mundo? Como que é esse posicionamento de alguém com tanta influência aqui? Alguém cheio do Espírito Santo. E por que ele consegue reunir? Porque quando ele falava, todo mundo parava para ouvir. Porque ele conseguiu fazer com que todo mundo parasse. Porque aquilo que ele falava era relevante. Minha pergunta para você hoje é a seguinte: quantas pessoas param para te ouvir? O que está saindo da tua boca para você se posicionar o suficiente para você ter um tipo de influência como essa, onde as pessoas vão parar para te ouvir e falar assim: ó, ele está falando, ela está falando. Quando ela fala, quando ele abre a boca, sempre tem alguma coisa que muda a nossa vida. Alguém está falando isso de você? O que está saindo de dentro? Vamos ser bem sinceros, aquilo que você fala é o que você está cheio por dentro. O que está saindo dos seus lábios? Tem gente parando para te ouvir ou não? Que seja uma, que sejam 5, que sejam 300, que sejam 5.000, mas tem alguém parando diante de você que quando você fala, eles vão ouvir. Ouviram Paulo? Obviamente numa situação completamente desesperadora e extrema de perigo de morte. Os senhores deveriam, Paulo dizendo, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Interpretando isso aqui, Paulo disse: vamos parar aqui porque vem tempestade. Eles decidiram continuar. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Muitas coisas tinham que jogar no mar. Mas olha aqui a palavra diante de situações difíceis, de um posicionamento, mesmo vendo o naufrágio ali chegando, mesmo eles tendo que pular na água, mesmo o barco sendo despedaçado, alguém se levanta, parece que é uma loucura isso, e alguém diz: mas tenham bom ânimo, o navio afundará. Que loucura! Mas nenhum de vocês perderá a vida. Que autoridade é essa? Por que ele tinha essa convicção de falar isso? Nós vamos afundar, mas ninguém vai morrer afogado. Cadê essa convicção aqui? Ele vai explicar. Pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, ou seja, se ele está explicando um anjo do Deus dele, quer dizer que muitas pessoas ali no barco não conheciam o Deus de Paulo. Aqui ele já está aproveitando para evangelizar. Pois ontem à noite o anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César, e Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo, creiam em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Olha só como que é interessante. E Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegam com você. Quando você ouve Deus, quando você se posiciona diante de Deus e diante das pessoas, aquelas que estão no teu barco da vida, naquelas que estão no barco do relacionamento com você, naquelas que estão parando para te ouvir, até aquelas que ainda são incrédulas diante de Deus, por você ter se posicionado, por você estar buscando, por você quer ser cheio do Espírito Santo, que mesmo nas lutas, nas dificuldades, os teus olhos estão centrados na palavra de Deus, essas pessoas que estão ao seu redor também vão receber a bondade de Deus através de você. As pessoas verão em você o poder de Deus, a palavra de Deus, uma palavra profética, que mesmo diante das dificuldades, algo vai acontecer do sobrenatural. E veja,
Ele não acaba por aí de se posicionar e lançar uma palavra para essas pessoas que estavam no barco. No versículo 27, no capítulo 27, no versículo 34, ainda vai falar assim, ó: agora, Paulo dizendo, eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. E olha só agora: nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Que posicionamento, hein? Que coragem de dizer isso. E às vezes chega uma pessoa perto de nós, está precisando de um ânimo, e do que você animá-la, você concorda com o desânimo dela. Do que você impulsioná-la, você concorda com a tristeza dela. E você fala, a vida é assim, né? Não. Tenha um bom ânimo. Não, mas eu estou no meio da tempestade. Tenha bom ânimo. Não, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Olha, realmente eu não sei o que você está vivendo, mas tenha bom ânimo, porque mesmo que eu não sei o que você possa estar vivendo, nós sabemos, ou pelo menos eu sei por você, o Deus a qual nós servimos, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas. Quando nós nos posicionamos para isso, isso faz a diferença, de trazer vida para a vida de uma pessoa. E aí a gente vê esse contraste entre Jonas e Paulo. A igreja obediente é a esperança do mundo. E aí nós olhamos para Paulo em relação a isso. Ao fazermos o que nos foi ordenado, carregamos com a gente a mensagem da salvação, os dons do Espírito que podem curar os enfermos e libertar os oprimidos. Carregamos conosco as palavras de Deus que geram consolo, esperança, alegria, um ânimo novo para as pessoas, porque você se posicionou. Às vezes você pode falar assim, poxa, mas eu estou no momento onde as pessoas precisam se posicionar junto comigo, porque às vezes eu acho que eu não consigo ainda, eu estou passando por um momento de dificuldade. Se posiciona. Se você esperar o dia para estar bem, para se posicionar, você nunca vai se posicionar. Se você esperar alguém dar uma palavra para você, você nunca vai se posicionar. Você nunca vai fazer algo para Deus. Você nunca vai dizer sim para Deus. Conhecemos a verdade, e se a gente não viver por ela, nos tornamos aqueles que prestam realmente um desfavor ao Evangelho de Jesus Cristo nesta terra, porque você está falhando. Você pode até dizer algo, mas você vive completamente diferente. Você não se posicionar onde tem um pessoal da tua faculdade que sabe que você vem para a igreja, sabe que você vai para a célula, sabe que você até mesmo falou de Jesus, mas não é na primeira, nem na segunda, mas nas várias oportunidades que você tem para se posicionar, você fica calado, você não se posiciona. Tá, Igor, mas veja bem, eu posso perder nota, eu posso sair do grupo da faculdade, talvez vão me chamar até na reitoria, que para a universidade é diferente, né? A diretoria, né? Na escola, né? Tem que falar com o coordenador do curso, porque se eu me posicionar, isso pode acontecer. E daí? Que às vezes vai ser diante do teu posicionamento que aí exatamente a tua universidade vai viver um avivamento. Vai ser através disso, que quando as pessoas perguntarem para você, aquelas que querem atacar você, querem jogar pedra contra você, elas vão querer te ouvir, como diante dos mestres e ali dos perseguidores, e Estevão pregando como Estevão prega. Imagina você dizendo o motivo do teu posicionamento, e ali, naquela hora, o Espírito Santo começa a convencer cada um que está te ouvindo. Aqueles que iriam te apedrejar, eles começam a jogar as pedras no chão, e na verdade, do que agora apenas jogar as pedras no chão, porque iriam atacar você, eles se prostram de joelhos e falando assim para você, diante de você, eu quero esse Deus que você serve. Esse posicionamento não é para qualquer um, esse posicionamento não é qualquer um que tem, esse posicionamento
posicionamento e essas palavras que você está dizendo, não é qualquer pessoa que pode falar. Como alguém da tua idade tem tanta sabedoria assim, e você vai poder dizer, não é nada em mim, eu não consigo nada, não fosse por mim eu não estaria me posicionando, mas é porque eu amo o Espírito Santo, é porque eu amo Jesus, e da mesma forma que eu amo Jesus, eu tive minha vida completamente transformada. Eu quero que vocês também vivam isso, algo novo, saindo de uma vida completamente errada. Imagina isso acontecendo, que é algo completamente plausível, mas não, a gente não vive assim. Se posiciona. Você precisa se posicionar contra o teu desânimo. Você precisa parar de não mais se posicionar quando alguém aponta o dedo no teu nariz e fala aquilo que você tem que viver e você sabe que é contra a palavra de Deus. Se posiciona. Não, mas é meu pai e minha mãe. Se tiver contra a palavra de Deus, estão errados. Errados. Você vai agradar o coração de Deus, custe o que custar. Se custar a tua vida, literal, que custe. A questão é, está um evangelho muito morno. Está um posicionamento meio a meio. Não existe meia verdade, não existe um meio posicionamento. Ou você vai cheio do fogo do Espírito Santo, ou você morre para a tua vontade, ou você morre para a tua carne, ou não vai dar certo. E o único lugar que nós vamos ter é o inferno. A nossa vida está passando rápido. Eu falei para os rapazes do meu grupo discipulado de manhã, dia 2 de abril de 2022, você nunca mais vai viver. Nunca, acabou, tio. Já foi. Daqui a pouquinho, meia-noite, dia 2 de abril de 2022, nunca mais vai existir para você. Você já parou para pensar nisso ou não? E como foi o seu dia? O que você aproveitou do dia? O que você fez com você mesmo, você com Deus, você com as pessoas, na sua casa? Tem gente morando com o pai e não conversa com o pai, vai conversar depois de 3 dias. Não, Tiger, é porque não bate horário. Se vira, tio, é seu pai. Não vai bater um papo com a mãe. Aí você vem para cá e vai embora, não conversa com um, não conversa com outro, não sente o coração, não tem uma vida na vida. É muito raso o que nós estamos vivendo. E nós vamos levantar as mãos e falar assim, Deus cura, Deus faz a tua vontade na minha vida, mas você não morre para as vontades. Você não se posiciona corretamente. Deus não vai usar quem é frio na fé, quem é morno na fé, raso o seu coração, cheio do fogo do Espírito Santo. Cada 10 palavras que você fala, 11 são do Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas precisam ver algo novo em você, no trabalho, na faculdade, se posiciona, dentro de casa, se posiciona. Não está tendo louvor na tua casa, coloca lá o radinho MP3, põe um CDzinho lá, do radinho velho que tem lá, vai colocar alguma coisa diferente, fazer as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Se posiciona. Esse é o seu momento. Pode vir o louvor, por gentileza. A gente precisa se preparar para isso. Além de tudo, a preparação e o posicionamento é porque nós juntos vamos viver um grande avivamento em Marília. Muitas pessoas se chegarão. As pessoas vão conhecer as nossas limitações. E o primeiro limitado aqui está diante de você. O primeiro que precisa mudar e se posicionar está diante de você. Eu sou o mais errado aqui desse lugar. Preciso muito da graça e misericórdia de Deus. Mas tem gente que pensa como eu, mas não se posiciona. Às vezes você passou por dificuldades. Às vezes você está lutando por um bom posicionamento. Você fala assim, poxa, eu poderia dar mais. Eu poderia fazer mais. Eu quero dizer para você que não está sendo em vão os seus posicionamentos. Mesmo que isso tenha te custado. Às vezes, você está passando por um alto preço dentro da tua casa, de familiar seu, virando as costas para você, porque você agora quer viver uma vida diferente com Cristo. Tem familiar seu, até mesmo de outras religiões, está falando para você, você vai se virar crente? Agora você vai ficar com a sua Bíblia debaixo do braço? Vai para a igreja agora de novo? Vamos para o bar, faz outra coisa. E você se posiciona, não, preciso buscar Jesus.
vamos comigo para a igreja, depois a gente pode fazer outra coisa, que não seja o bar. Mas não, está muito leve, galera, muito fácil. Eu não estou dizendo que é para você criar dificuldades, para você falar, olha como eu estou me posicionando, tanta dificuldade que eu estou passando, olha, eu acho que Deus vai fazer. Não é isso. Deus não quer que você fique sofrendo. Deus não quer que você vive de luta em luta, mas é de glória em glória. Seu Deus é um Deus vivo, um Deus alegre, e quer ver você diferente todos os dias. Mas mais do que Ele gostaria e Ele quer, você precisa se posicionar. Se posiciona hoje. Uma vida relevante, que venha valer a pena para você. É só você que vai colher grandes frutos.